Então, bom dia a todos e todas. Hoje é a nossa aula 15, né, do dia 14 de julho de 2022. Hoje é a nossa aula de encerramento, a nossa última aula da disciplina Teoria da História 1. Basicamente o que eu queria que a gente fizesse hoje na nossa aula era conversar um pouco sobre a disciplina, né, sobre as discussões que a gente fez na disciplina, um balanço geral, né? E saber um pouco das impressões, o que vocês acharam, qual foi a perspectiva de vocês sobre a disciplina. Só já faço logo dois informes que o Bruno pediu para mim. Que o plano da disciplina ele já foi enviado lá no grupo, né? Eu já até mandei lá uma mensagem linkando, né, aonde é que está o plano da disciplina. Eu não me lembro agora, acho que foi o Lucas que pediu que eu colocasse todos os textos da disciplina numa pasta no Google Drive, né? Aí eu mandei o link lá no grupo. Eu espero que todos e todas tenham conseguido acessar essa pasta do Google Drive. Se vocês tiverem algum problema de acessar, me avisem, porque tem essas questões de acesso, né? Tem essas questões, às vezes o Google Drive ele estabelece às vezes às vezes eles restringem o acesso, né? Aí pede para liberar. Então, aí vocês me digam se vocês tiverem algum problema de acessar o link do Google Drive com todos os textos da disciplina, né? Eles vão estão todos juntos numa mesma pasta. Aí uma coisa que eu vou fazer ainda hoje também é colocar todos os slides também nessa pasta, tá bom? Aí vai ficar tudo congregado no mesmo lugar, os slides da disciplina e os textos, tá bom? Para vocês terem acesso mais fácil, né? Vamos dizer assim, mais organizado. Que aí vocês podem acompanhar com mais facilidade, né? Caso vocês tenham perdido alguma aula, aí vocês podem lá no YouTube. Eu tenho o link lá que eu mando no grupo. Aí, por exemplo, eu link para uma aula, tipo a aula 13. Aí quando você vai lá na aula 13, aí tem os vídeos relacionados. E aí as aulas elas estão todas organizadas, né? Por ordem de aula 12, aula 13, aula 14, né? Então aí fica fácil para vocês acompanharem, né? Os vídeos os vídeos da aula de teoria 1 e teoria 2. Aí vocês têm como distinguir as aulas de teoria 1. Aí fica mais fácil para vocês acompanharem as aulas que vocês tenham eventualmente perdido. Então, gente, basicamente, o que eu queria conversar com vocês hoje era encerrar a disciplina, né? Então, nesse encerramento, era conversar um pouco sobre a discussão que a gente realizou na disciplina, né? A proposta que eu apresentei para vocês, da gente acompanhar um pouco da trajetória da discussão sobre o conceito de história, as transformações sobre o conceito de história no Ocidente, né? Principalmente no recorte europeu, de pensar o regime de historicidade antigo e o regime de historicidade moderno, né? As características de cada uma dessas épocas, no que diz respeito à expectativa em relação ao tempo, né? Então, de como se voltava a atenção em relação ao tempo, né? Então, no regime antigo, se tinha uma preocupação muito mais, ou uma expectativa maior em relação ao passado, né? Enquanto que o regime de historicidade moderno, se havia uma expectativa ou uma preocupação, uma atenção maior com o futuro, né? Então, a nossa disciplina ela procura acompanhar essa discussão panorâmica, né? Da transição do regime antigo de historicidade para o regime moderno de historicidade, né? Então, a proposta era
tratar mesmo dessa discussão mais panorâmica para a gente entender um pouco dos caminhos que a historiografia trilhou, né, no mundo ocidental, principalmente no mundo europeu, e que é importante para a gente entender, sobretudo, os caminhos que a historiografia vai ter no transcorrer do século XX, né, que é a discussão da disciplina de Teoria da História 2, que é focada na historiografia, sobretudo, do século XX. Então, aí a gente... só uma breve retrospectiva, que é um pouco daquela retrospectiva que eu sempre fazia nas aulas, para a gente não perder o fio da meada das discussões, né? De perceber como todas as aulas elas estavam ligadas, elas eram uma continuidade, né? A gente viu aquele primeiro texto do Temístocles César, tratando dessa discussão de uma maneira mais panorâmica, né? O regime antigo de historicidade, entre o regime antigo e o regime moderno, e a discussão sobre o regime moderno de historicidade, aquele primeiro texto que a gente leu para dar essa visão panorâmica. E aí depois a gente já foi acompanhando a discussão um pouco mais recortada, né? Um pouco mais especificada, que foi as nossas duas primeiras discussões sobre o regime antigo de historicidade, né? Que a gente trabalhou com o texto do Joseph Fontana e depois com o texto do Arnaldo Momigliano. O primeiro texto do Joseph Fontana foi aquela discussão mais panorâmica sobre a historiografia na antiguidade, né? Então, aquele texto ele era bem interessante porque ele ampliava um pouco a visão em relação à historiografia da antiguidade, de não centrar tão somente na discussão da Grécia e de Roma, né? Ele também apontava a discussão das historiografias orientais, né? Que ele chamava as historiografias produzidas para além do mundo grego e do mundo romano, né? A historiografia egípcia, a historiografia mesopotâmia, né? A historiografia egípcia. Então, ele tratou um pouco das visões de história dessas outras sociedades, né? Que compunham também a antiguidade clássica. Essa foi a discussão do primeiro texto lá do Joseph Fontana. Depois a gente fez uma discussão mais recortada ainda na antiguidade, já tratando principalmente das obras do Tucídides e do Heródoto, que foram dois historiadores gregos muito importantes, né? Então, aí a segunda discussão sobre a antiguidade já foi focando no Heródoto e no Tucídides, e essa foi a segunda discussão sobre o regime de historicidade antigo, né? Depois a gente foi para o segundo bloco de discussão da disciplina, que era entre o regime antigo e o regime moderno de historicidade, que aí foi o momento em que a gente discutiu sobre a historiografia cristã e a historiografia eclesiástica, já no período medieval, e depois aquele texto sobre o Chateaubriand, né, do François Hartog. Nesse momento a gente tratou um pouco de entender como era construída a historiografia no período medieval, de entender um pouco das características da historiografia medieval, né, que era uma historiografia muito pautada numa perspectiva teológica, numa perspectiva da doutrina da Igreja Católica, né? Então, a gente conseguiu compreender um pouco das características da historiografia produzida na Idade Média, e depois a gente entrou em contato com a obra do Chateaubriand, que seria essa obra que estava entre o regime de historicidade antiga e o regime de historicidade moderno, né? Como a gente viu, ele foi um sujeito que viveu nessa transição e que procurou, por exemplo, analisar o contexto da Revolução Francesa e as transformações que estavam ocorrendo no século XVIII, e que ele não conseguia acompanhar o ritmo porque ele ainda se pautava numa visão de história antiga, né? Da história magistra vita e ainda história mestra da vida. Então, a obra do Chateaubriand foi uma obra interessante para a gente entender esse momento de transição. E aí depois a gente passou para o terceiro bloco de discussão da disciplina, que já foi pensar o regime de historicidade moderna, as características do regime de historicidade moderno. E aí a gente iniciou a discussão a partir dos textos do Reinhard Koselleck, que é um historiador alemão, né, que trata sobre a discussão da história dos conceitos, né? Ele é um especialista nessa área de discussão historiográfica. E aí a gente viu dois textos dele falando um pouco sobre essa questão da aceleração do tempo na modernidade e como essa
percepção dos sujeitos nesse momento sobre essa aceleração do tempo fez com que modificasse a sua expectativa em relação ao tempo, né? Que não fosse mais voltado ao passado, mas sim que se preocupou em criar uma expectativa em relação ao futuro por conta da amplitude e da dinâmica das transformações na modernidade, né? Então, como aquelas transformações sociais, econômicas, enfim, culturais, eram transformações cada vez mais únicas e sem precedentes, cada vez mais se projetava pensar o futuro, né? Se projetava muito mais ter uma expectativa em relação ao futuro do que em relação ao passado, né? Então, os textos do Koselleck nos ajudaram a pensar isso, né? Esse processo, principalmente como a história ela mudou a sua configuração, né? Houve a transição da história magistra vitae para história com aquele conceito em alemão, enfim, para pensar essa dimensão da modernidade. Então, o conceito moderno de história ele assumiu características específicas, né? No sentido de procurar agora registrar os processos, esses processos sociais que são cada vez mais rápidos e mais profundos, né? E que apontam cada vez mais para mudanças sociais a partir da ideia de progresso para o futuro. Então, os homens deste momento estão mais preocupados, os homens e mulheres deste momento estão mais preocupados em entender qual a sociedade que eles vão construir a partir dessas mudanças que estão ocorrendo, que eles estão vivenciando, né? E aí, a partir disso, desse contexto, a gente entrou na discussão das contribuições que a escola metódica, o historicismo alemão e o marxismo, né, o materialismo histórico, deram à historiografia a partir desse contexto de mudança, sobretudo no século XIX, né? Então, a gente viu que a escola metódica, o historicismo alemão e o materialismo histórico, né, o marxismo, os estudos históricos do Marx e do Engels, deram importantes contribuições para a historiografia no século XIX, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, a escola metódica e o historicismo alemão, que eram duas vertentes muito próximas, muito semelhantes, a grande preocupação deles era e essa é uma preocupação também de todo o século XIX, né? Não é uma preocupação apenas dessas duas vertentes. O próprio materialismo histórico também tinha essa preocupação de construir a história enquanto ciência, né? Então, de construir a história como um conhecimento científico. E aí a escola metódica e o historicismo alemão deram uma contribuição muito importante nesse sentido, né? Principalmente em dotar o conhecimento histórico de uma metodologia própria, né? De uma metodologia de trabalho, de regras, de uma, vamos dizer assim, de uma sistematização em relação ao tratamento dos documentos que foi, de fato, uma contribuição bastante original para a época. Então, a gente viu no texto do Guy Bourdet e do Yves Martin as regras, né, vamos dizer assim, a metodologia de trabalho com a documentação que foi sugerida, né, principalmente pelo Langlois e o Segnobot naquele livro Introdução aos Estudos Históricos, né? Então eles apresentavam lá algumas formas de organização e de tratamento dos documentos, né? E aí tendo em vista que o conceito de documentos para eles naquele momento, para a escola metódica, era principalmente os documentos escritos, né? Os documentos produzidos pelo Estado, sobretudo. Os documentos que registravam os acontecimentos políticos, militares, diplomáticos, né? Então, eles foram importantes por conta disso, de você conseguir catalogar os documentos em fichas, né? De organizar por tipos, organizar as informações, que foi o que eles chamaram de operações sintéticas e operações analíticas, né? Então, a partir dessas operações, você tem condições de organizar a documentação, de organizar um catálogo, né? De fazer com que esses documentos sejam organizados de maneira sistemática e que facilitem o acesso do historiador, né? Que ele consiga localizar os documentos. Como a gente viu na nossa discussão,
essa é uma contribuição importante, que, por exemplo, até hoje a organização dos arquivos segue essas orientações, né? Claro que as regras de organização arquivística foram se modificando, foram se aperfeiçoando, até mesmo com a própria sistematização da informática, né? De você conseguir construir bancos de dados, de você não ter mais a fichinha física, né, de papel, mas já ter um banco de dados que possa ser consultado no computador, mas os princípios são os mesmos, né? De você conseguir organizar os documentos de uma maneira sistemática, né? Que eles possam ter o acesso facilitado, né, ao historiador ou ao leitor, ao público de uma maneira geral, né? Essa foi uma grande contribuição da escola metódica, a organização dos documentos, uma metodologia de organização dos documentos, mas a visão de história que eles tinham era uma visão que era bastante, vamos dizer assim, bastante parcial, né? Como toda a visão de história, mesmo que eles não admitissem isso, né? Então eles tinham uma preocupação em focar determinados eventos, né? Eles tinham um recorte que privilegiava determinados sujeitos e determinados acontecimentos. Então eles de fato tinham preocupação de entender a ação dos grandes homens, do que eles entendiam como heróis, né? Dos grandes sujeitos, dos governantes, dos príncipes, dos papas, dos diplomatas. Essa era a visão deles, né? São esses sujeitos que fazem a história. Então eles tinham, de fato, uma visão de história que se preocupava com a ação, com os comportamentos, com os eventos, os acontecimentos que tivessem relacionados aos grupos dominantes, né? Aqueles grupos que dirigem o Estado. Então, e por isso se focavam muito numa história política, militar e diplomática, né? E como a gente viu, eles também tinham uma pretensão de querer produzir um conhecimento objetivo e neutro, e quando você vai ver as realizações, né, as obras que eles publicaram, os manuais escolares que eles produziram, todos eles tinham um posicionamento político bastante claro, né? Tinha uma posição de defesa do regime republicano, de fazer uma propaganda nacionalista, de legitimar o imperialismo francês, a conquista colonial. Então eles tinham um posicionamento político bastante nítido, né? Embora não admitissem isso. Então a gente percebeu um pouco dessas características da escola metódica, e depois a gente passou, para encerrar a disciplina na discussão de conteúdo, né? Foi o marxismo, o materialismo histórico, né? Os estudos do Marx e do Engels. E a gente percebeu que até mesmo no texto no encerramento do texto do Guy Bordet e do Hervé Martin, eles já apontavam, né, algumas outras vertentes que criticavam a escola metódica, e o materialismo histórico estava lá. E a crítica era principalmente em relação a isso, né? O historiador, ele não é neutro e nem objetivo, ele sempre parte de um ponto de vista. Ele sempre parte de um lugar da sociedade, ele sempre parte de um ponto de vista, e esse é um ponto de vista de classe, né, para o materialismo histórico. Então ele sempre vai ter uma visão sobre os acontecimentos que está relacionado ao lugar que ele ocupa na sociedade. Então não existe neutralidade nem objetividade. E é a partir disso que o Marx e o Engels vão apresentar sua contribuição, vão apresentar sua visão de história, né, que é a concepção materialista da história. Então, a grande preocupação do Marx e do Engels é de pensar a história não mais como a história política, militar e diplomática que a escola metódica fazia, né? Embora esses sejam eventos, sejam sujeitos e acontecimentos que de fato fazem parte da história, mas não são só esses grupos que fazem a história. Existem outros grupos que, na relação com estes grupos, também fazem a história. Então, o grande foco deles é pensar como a história, as sociedades se constituem a partir da relação entre grupos ou entre classes, né? E aí, essa é uma perspectiva fundamental, porque o Marx e o Engels vão se preocupar em entender qual é a ação dos trabalhadores na história, qual é a ação dos grupos populares, qual é a ação dos grupos subalternos na construção da sociedade, né? Então, essa é uma perspectiva bastante inovadora para a época, né? Pensar uma história que não seja só uma história política, mas também uma história socioeconômica, né? Uma história que se preocupa com a dinâmica de classes,
para entender a construção das sociedades, a sua permanência e também a sua mudança, né? Então essa foi uma contribuição bastante importante, principalmente de pensar como é que a sociedade ela se constitui enquanto uma infraestrutura econômica, né, suas relações de produção, as suas forças produtivas, a sua estrutura econômica, né, que vai ser aquela estrutura que vai garantir a subsistência dos homens, a sua própria existência, vai fornecer a existência, né, os homens vão produzir os meios da sua sobrevivência a partir das relações econômicas e como a partir disso se constrói a sociedade de uma maneira geral, a estrutura social, a estrutura jurídica, os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos. Então, aquela discussão que a gente viu de pensar a relação entre infraestrutura e superestrutura como uma relação mútua, né, de interdependência, né? Uma não existe sem a outra, né? Então, essa é a contribuição fundamental do Marx e do Engels para pensar a história, né? De pensar como as sociedades humanas se constroem a partir da relação entre classes, entre grupos sociais e, sobretudo, pensar qual é o papel que os trabalhadores, que os grupos populares, que os grupos subalternos, os grupos oprimidos têm na construção da história, né? Então, claramente, eles assumem, eles dizem que nós produzimos uma história que se posiciona politicamente. Nós partimos do ponto de vista dos grupos trabalhadores, né? Nós partimos do ponto de vista dos grupos populares, dos grupos subalternos, né? Que isso era uma coisa bastante inovadora para a época também, porque você deixa claramente o seu ponto de vista político, né? Enquanto que a escola metódica, não, ela não deixava, né? Ela fazia uma história dos grupos dominantes, né? Mas não deixava claro isso, né? Sob a justificativa de que eles estavam fazendo uma história objetiva e neutra. E, como a gente viu, não é possível, né, fazer uma história objetiva e neutra. Você sempre se posiciona politicamente. Então, a gente encerrou um pouco a discussão da disciplina, encerrou com a contribuição marxista, né, principalmente de pensar a distinção entre a contribuição original do Marx e do Engels, da sua obra histórica, e essa perspectiva de pensar a complexidade da construção das sociedades a partir da relação entre classes, na relação entre infraestrutura e superestrutura, como uma relação mútua e contraditória, interdependente. E aí a gente percebeu que os estudos que vieram depois, reivindicando o nome de Marx, que aí é o que o Hobsbawm chamou de marxismo vulgar, né? Ou de um marxismo ortodoxo, que tinha uma leitura bastante reduzida e simplista da obra do Marx, acabou apresentando uma leitura bastante economicista da obra do Marx, né? Então, essa leitura, ela teve alguma vigência, ela teve alguma influência, né? E que acabou, de alguma maneira, deturpando a proposta original do Marx, né? Então, é importante a gente pensar um pouco essa distinção entre a proposta original do Marx, dos estudos, né, do Marx e do Engels, e depois a apropriação que se fez a partir dessa obra, até pelo menos a década de 50 e 60 do século XX, que apresentava uma leitura muito economicista, né, em relação à perspectiva histórica do Marx, e como a gente viu, ele não focava apenas na economia, né? E que a gente vai ver na nossa próxima disciplina o quanto, a partir da década de 60, final da década de 60 e sobretudo na década de 70, vai haver uma renovação nos estudos marxistas que vai procurar criticar essa perspectiva economicista, né? Essa perspectiva que o Hobsbawm chama de marxista vulgar, nos estudos históricos, principalmente a partir da história social inglesa e da microhistória italiana, né? Então, que vão ser algumas das discussões que a gente vai ver na outra disciplina. Então, gente, basicamente era essa discussão que eu queria fazer com vocês, a gente só fazer esse balanço, esse resumo geral da discussão que a gente fez na disciplina, só para relembrar, fazer uma síntese, né, um balanço da discussão. Eu espero que vocês tenham tido proveito de conseguir entender um pouco dessa discussão. Essa discussão ela é muito importante porque a gente consegue entender um pouco da trajetória que a historiografia teve no Ocidente, dessas transições e mudanças, né, da antiguidade para a modernidade,
e que na próxima disciplina a gente vai entender um pouco de como é que ocorreu essa transição da modernidade para a contemporaneidade, né, para o século XX, e as discussões que vão estar presentes na historiografia no século XX, principalmente a partir da historiografia dos análises, da história social inglesa e da microhistória italiana, que provavelmente são vertentes historiográficas que vocês já deve estar conhecendo, entrando em contato. A gente vai fazer uma leitura mais sistematizada dessas vertentes na nossa próxima disciplina. Então, basicamente é isso. Era essa discussão que eu queria fazer com vocês. Hoje, né, esse balanço, essa síntese em relação à discussão, e também ouvir vocês sobre a discussão que foi feita na disciplina, né? Eu queria ouvir um pouco do que vocês acharam, qual foram as impressões que vocês ficaram. Então, eu abro para vocês, fiquem à vontade para participar, tá bom? Podem falar. Vocês não acharam nada da disciplina? Olha, professor, eu não participei de todas as aulas, eu participei de algumas, e as que eu participei eu achei muito interessante, principalmente essas últimas que, bom, era um pouquinho do semestre passado do professor Gilberto, e eu acho que também eu acho que ele passou um livro parecido, e que eu achei meio interessante, como as escolas metódicas, essas coisas, entende? Que bom que vocês tenham... É interessante perceber os links, né, entre as disciplinas. Qual foi a disciplina que o professor Gilberto trabalhou com vocês? Eu acho que foi filosofia da história, alguma coisa assim. Eu não me lembro. Fundamentos históricos e filosóficos da educação, uma coisa assim. Isso. Ótimo. O professor Gilberto é um professor da pedagogia, se eu não me engano, né? Exato. Isso. Ótimo. Então, essas discussões, elas têm... É interessante perceber que elas têm as suas afinidades, né? Pode perguntar, Velber. A professora Vanice, que dava... eu esqueci qual era a matéria dela, mas ela passou também o texto do... Introdução dos estudos históricos. E do E.B. Martin. Desculpa, Velber, o teu áudio falhou. Eu não consegui te escutar no final. Tá bom, pode... Gente, fiquem à vontade. Se vocês tiverem dificuldade de falar de vocês tiverem dificuldade para falar no áudio do vídeo, podem escrever aqui no chat. Se vocês se sentirem mais à vontade para escrever, pode escrever aqui no chat. Então, é interessante perceber essas, vamos dizer assim, afinidades, né? Essas relações que, de fato, as disciplinas têm, né? Isso é a dimensão mesmo interdisciplinar da discussão, né? Os assuntos, eles se relacionam, né? O Velber disse aqui, a professora Vanice passou também o texto do Guy Bourdet e do Hervé Martin. O Velber disse, a Lara disse, amigo, a matéria dela era Introdução aos Estudos Históricos, que é a primeira disciplina, né, que vocês fazem aqui no curso, né? É uma disciplina que faz uma discussão bem geral, né, sobre a história. Vocês lembram qual foi esse texto que ela trabalhou, do Guy Bourdet e do Hervé Martin? Será que vocês lembram? Eu sei, provavelmente foi um capítulo do livro, né, as escolas históricas, né? Mas essa é uma dimensão importante, de perceber. Por exemplo, eu perguntei para vocês se na discussão da disciplina vocês conseguiram perceber alguma... Porque vocês tiveram a disciplina de História Social esse semestre, não foi?
Ah, o pensamento histórico alemão. Perfeito. Ótimo. O Welber disse, as escolas históricas é o pensamento histórico alemão. Ótimo. A Dani está falando aqui no chat. Professor, gostei da disciplina, especificamente a aula que falam da escola metódica, a visão de Cícero. A disciplina foi corrida, também não consegui acompanhar todas as aulas e nem compreender todos os assuntos. Espero poder rever as aulas. Ótimo, gente. Por isso que eu vou... isso foi um pedido, né? Eu acho que foi o Lucas que pediu lá no grupo, que colocasse os textos da disciplina numa pasta no Google Drive, né? Eu já coloquei, né, os textos lá. O que eu vou colocar também nessa pasta do Google Drive é os slides, porque aí fica mais fácil para vocês terem acesso, né? Os slides eles vão estar todos organizados na ordem das aulas, né? E os textos deles também estão organizados na ordem, né? Eles estão lá, texto 1, 2, 3, eles estão na ordem. Em relação aos vídeos, gente, quando vocês acessam o link, por exemplo, da aula 12, aí vai aparecer nos relacionados, nos vídeos relacionados vai aparecer as outras aulas, né? Então aí vocês têm como acompanhar lá pelo YouTube. A Dani também disse. Acho que os entendimentos dos assuntos vai melhorar o compreendimento da teoria 2. Sim, vocês vão perceber, sim, que há uma relação entre a discussão que a gente fez em teoria 1 com a teoria 2. A gente vai, basicamente, o que a gente viu foi, em teoria 1, a discussão sobre a historiografia na antiguidade, a partir do regime de historicidade antigo, a historiografia na modernidade, a partir do regime de historicidade moderno, e aí a gente vai ver a discussão na teoria 2, da discussão sobre a historiografia no período contemporâneo. E quando a gente está falando do período contemporâneo, a gente está falando de século XX, né? No século XX. Então, que vai ser principalmente 3 vertentes historiográficas, que é o movimento dos análises, a história social inglesa e a microhistória italiana, né? Então, essas vão ser as 3 vertentes principais que a gente vai ver em teoria 2. Eu até perguntei para vocês na última aula se vocês percebiam alguma relação na discussão que a gente fez na disciplina com a disciplina que vocês fizeram esse semestre de História Social. Foi isso? Vocês fizeram essa disciplina esse semestre? Sim, professor. E vocês perceberam alguma relação entre a disciplina de História Social com as discussões que a gente fez aqui? Sim, porque na última aula falava mais sobre as minorias, né? Relacionadas às classes Fechou o teu áudio, Clara? Não, porque eu achei relação com a última aula que falava sobre as minorias, né? Sobre o resto da população. Que fala um pouco nessa história social. Ah, ótimo. Porque, de fato, como eu já tinha dito para vocês, o materialismo histórico... Olha, o pessoal está dizendo aqui, o Velber disse assim, acho que História Social foi uma disciplina optativa, acho que nem todos fizeram. Ah, sim, entendi. Então, aqueles que fizeram, né? A Dani disse, sim, no começo da europeização. A disciplina de História Social tratou sobre essa discussão de europeização? Eu fiz essa pergunta para vocês na aula passada, quando a gente estava falando de materialismo histórico, porque, de fato, a obra do Marx e do Engels, por conta de pensar essa relação entre as classes sociais e entender como essa dinâmica de classe, ela constrói a história...
Ah, sim, sim, entendi. Sim, sim. A Dani disse, sim, a professora dizia que a Europa dominava os ensinamentos. Exatamente, sim, 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 sim. De fato, sim. Essa é uma questão, gente, que é um limite do nosso debate, né? A gente faz uma discussão sobre o pensamento, a construção do pensamento historiográfico no mundo ocidental, principalmente a partir de um recorte europeu, né? Claro que existiam outros recortes, mas a gente acaba focando nesse recorte porque ele acaba sendo um dos recortes que a gente parte, né, para pensar outros recortes, né? E na verdade, os outros recortes que vão sendo construídos, sobretudo o pensamento decolonial, parte da crítica dessa perspectiva que acaba sendo mais europeia, né? Então, essa é uma dimensão também de limite, né? Da discussão que a gente faz, né? De perceber que a gente acaba enfocando em pensar a construção do pensamento histórico, da historiografia, no contexto europeu, principalmente, né? Mas claro que, por exemplo, as outras disciplinas que vocês vão ter, vocês vão ver a discussão na América Latina, a discussão no Brasil, entendeu? Então, é necessariamente nesse confronto, né? De pensar que não era só uma historiografia europeia que existia, né? Você tinha também, embora ela fosse muito influente, mas existiam outras perspectivas historiográficas também sendo produzidas, né? E na última aula eu perguntei sobre se vocês perceberam alguma relação da discussão, né, que a gente estava fazendo sobre o materialismo histórico com a história social, porque o Marx foi uma referência muito importante para os estudos da história social, principalmente de pensar essa relação, a dinâmica das classes, né, pensar essa relação entre grupos dominantes e grupos populares, grupos trabalhadores, para pensar a história da sociedade construída a partir dessa dinâmica, né? A partir desses embates, né? E essa foi uma contribuição muito importante do Marx e do Engels, do materialismo histórico, para a história social, né? Que foi se desenvolvendo no século XX. Mais alguma questão, gente? Mais algum assunto, alguma questão que vocês acharem interessante na disciplina? Podem ficar à vontade para contribuir, para participar. Hoje a aula é para a gente conversar um pouco do que vocês acharam da disciplina. Então, se vocês não têm nada para dizer, então eu vou entender que vocês gostaram da disciplina, é isso? Ah, professor, eu gostei, foi legal. Ah, que bom que vocês tenham gostado. Embora ela tenha sido bastante corrida, né? Mas eu espero que vocês tenham tirado algum proveito. Vocês vão perceber que boa parte das discussões que a gente fez aqui, elas vão aparecer em outros momentos, em outras disciplinas também. Tá bom? Então, gente, assim, a aula de hoje não é uma aula para se alongar muito. Era para a gente conversar um pouco, fazer essa síntese. Que bom que vocês tenham gostado. Eu procurei, gente, fazer uma discussão que fosse uma discussão mais ampla possível, que vocês pudessem ter acesso aos textos de maneira facilitada, fazer os slides que ajudassem vocês a fazer a leitura dos textos, gravar as aulas para que vocês pudessem depois, né, poder retomar para aprofundar os estudos, né, ou mesmo quem não pôde frequentar a aula, que pudesse depois ler o texto, poder verificar os slides e acompanhar com as aulas, né. Eu acho que esse é um acompanhamento que ajuda, né. A Clara disse, eu gostei bastante da sua disciplina. A Dani disse, sua metodologia foi boa com a disciplina. Que bom que vocês tenham gostado, né, desse acompanhamento. É o tipo de procurar fazer com que vocês pudessem acompanhar da melhor forma possível, né, os debates que a gente estava fazendo. Com a disponibilização dos textos, que vocês pudessem ter acesso facilitado. A questão dos slides, né, até para facilitar a discussão em aula, mas também de disponibilizar os slides para que vocês pudessem lê-los novamente quando fossem
retomar a discussão da aula, né? Então, isso ajuda bastante. E as gravações também, né? Com as gravações também, principalmente quem perdeu a aula, que não pôde comparecer por qualquer outro motivo, pudessem também assistir depois com mais calma, né? Poder acompanhar a discussão que está sendo feita na disciplina. Então, gente, só para encerrar, eu queria... que bom que isso tenha ajudado vocês. Que bom que a gravação tenha ajudado vocês. Eu só queria encerrar com duas questões. A questão... eu ainda não corrigi os trabalhos de vocês, né? Gente, eu só tive tempo mesmo de planejar as aulas de vocês até o momento, né? Então, eu ainda não comecei a correção. Que bom, a Anice disse. Sim, foram ótimas as suas aulas, um pouco corrida, mas deu para fazer um bom aproveitamento. Que bom que vocês tenham gostado e tenham aproveitado. Eu ainda não corrigi os trabalhos de vocês porque eu não tive tempo mesmo, né? Por conta da disciplina estar sendo corrida. Por exemplo, hoje eu estou tendo aula com vocês agora, eu já vou ter aula mais tarde. Vou ter aula com a turma de Teoria 2, às 7h30 hoje. Então, por exemplo, na terça-feira eu tive aula com vocês de manhã, eu tive aula à noite com eles, né? Então, hoje é a mesma coisa. Estou tendo agora aula com vocês agora de manhã, mais tarde eu vou ter aula com eles. E amanhã eu vou ter aula de encerramento com eles. Então, está sendo bem corrido, então ainda não tive tempo de corrigir os trabalhos de vocês. Eu espero conseguir corrigir todos os... Isso é uma conjectura, né? Eu espero conseguir corrigir todos os trabalhos de vocês até pelo menos o dia 20, mas eu ainda tenho que perguntar para a coordenação até quando eu tenho que lançar as notas de vocês, né? Então, eu ainda vou ver um pouco sobre isso, mas eu espero conseguir corrigir os trabalhos de vocês pelo menos até o dia 20. E até lá também já ter a nota, a data da prova substitutiva, né? Mas fiquem tranquilos, quem for precisar fazer a prova substitutiva porque perdeu alguma das avaliações, eu vou informar para vocês, tá bom? Com antecipação aqui no grupo e tal. Então fiquem bem atentos nas mensagens do grupo, as pessoas que vão precisar fazer a prova substitutiva, tá bom? Porque perdeu perdeu algum dos prazos das atividades avaliativas, tá bom? Então, outra questão em relação à frequência, gente. A frequência, ela vai estar atrelada à entrega dos trabalhos. Então, não se preocupe porque vocês faltaram uma ou outra aula, né? A frequência ela vai estar atrelada à entrega dos trabalhos. Então, se você entregou todos os trabalhos, você está com a sua frequência ok, tá bom? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos e tranquilas, tá bom? Por conta do próprio regime remoto, né? A frequência não é um critério de avaliação no sentido de reprovar por frequência, né? A frequência ela está atrelada à própria entrega dos trabalhos. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos e tranquilas. Então é isso. Basicamente eram esses informes que eu queria dar para vocês. Então eu gostei do resultado da disciplina, embora ela tenha sido feita de maneira um pouco corrida e tal, né? Mas eu gostei bastante das discussões, né? Que a gente conseguiu fazer com essa organização da disciplina, de dar essa visão panorâmica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham conseguido acompanhar os debates, né? De entender pelo menos as linhas de força de discussão, as linhas gerais do debate da disciplina, de ter entendido um pouco das características do regime antigo de historicidade, de ter entendido um pouco das características do regime moderno, as características da escola metódica e do marxismo, porque, como vocês vão ver, principalmente da escola metódica e do marxismo, são discussões que vão ser retomadas na nossa outra disciplina, né? Na teoria da História 2. A gente vai perceber como a Escola dos Anais vão se relacionar um pouco com a discussão da escola metódica e do marxismo e tal, e de como
a discussão do marxismo vai se tornar uma referência para a discussão da historiografia no século XX de uma maneira geral, né? Então, vocês vão perceber que tem uma relação aí entre teoria 1 e teoria 2. Então, gente, basicamente é isso que eu queria tratar com vocês. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão, mais alguma contribuição para a gente encerrar hoje? Semestre que vem a gente se vê de novo, professor. Acabei de ver o coisa de matérias, o senhor vai estar na teoria 2 no semestre que vem. Isso, exatamente. A gente se vê no próximo semestre, exatamente. Nenhuma questão, gente? Certo, então com esses informes dados, né, e com essa síntese que a gente fez e esse feedback que vocês deram aqui no chat, então eu fico muito satisfeito com as discussões que a gente fez. Eu fico feliz que vocês tenham gostado da metodologia de trabalho, né? A minha preocupação principal era de que vocês conseguissem acompanhar os debates, né? Com a leitura dos textos, com o acompanhamento dos slides, com a gravação das aulas. Então, e aí, principalmente quem não conseguiu acompanhar as últimas aulas, tem agora a oportunidade de poder acompanhar. Eu vou, novamente, no link do Google Drive que eu mandei lá no grupo, tá todos os textos da disciplina. Eu vou colocar lá, vou upar lá também todos os slides. E aí o link do YouTube, tá lá, vocês entram, né? E tem como depois vocês verificarem nos vídeos relacionados, todos os vídeos da disciplina estão lá, tá bom? Eles estão todos discriminados lá, né? Estão todos especificados. Aula 7, teoria 1. Aí você já tem como identificar os vídeos que são da disciplina de teoria 1, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, pela participação de vocês na aula de hoje, da gente ter conversado um pouco sobre a disciplina, de vocês terem aproveitado os debates. Eu fico muito feliz que vocês tenham aproveitado e tenham gostado da metodologia de trabalho na disciplina. E como a Lara disse, a gente se vê no próximo semestre, na disciplina de teoria 2, que a gente vai dar continuidade no nosso debate, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, podem perguntar lá no grupo, tá bom? Fiquem à vontade. Então, gente, eu encerro a nossa aula de hoje, a nossa última aula da disciplina Teoria da História 1, do dia 15 de julho de 2022, tá bom? Muito obrigado, gente, e tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado, professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Obrigado por tudo. Obrigado. Tchau.